Atenção para essas imagens que eu mostro agora, do exato momento em que um homem é arrastado pela enxurrada na zona norte de São Paulo. São imagens impressionantes. Imagens gravadas por uma moradora em que podemos ver como a rua foi totalmente tomada pela água da chuva. Neste momento, olha no detalhe, no círculo branco, passando atrás do carro, agora pelas imagens de câmeras de segurança, este é o momento em que o Romeu sai arrastado pela enxurrada. Ele resolveu sair de casa para tentar tirar o carro que estava estacionado na rua. Romeu está na calçada, ele acaba, ao tentar atravessar, sendo arrastado pela enxurrada, se desequilibra com a força da água e é levado. Nós estamos mostrando aí, infelizmente, uma triste notícia. A vizinha se desespera ao ver o homem ser carregado pela correnteza. Tem áudio, será esse vídeo? Do desespero, essa aí é a câmera de segurança, veja só. Você vê que a água não está muito alta, mas a correnteza está forte. Infelizmente, este homem que estava almoçando em casa, largou o prato de comida na mesa e não mais voltou com vida. Nós vamos ao vivo, direto do local onde aconteceu essa tragédia, conversar com a Gabi de Saboia, que traz informações de mais uma vítima fatal que infelizmente perde a vida em função da chuva forte que caiu esse final de semana aqui na Grande São Paulo. É o seu triste destaque inicial. Bom dia na medida do possível, Gabi. Bom dia, Darlison. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Darlison, foi para tentar salvar esse carro aqui, esse Palio que está aqui na garagem, que o Romeu, infelizmente, perdeu a vida. Ele estava dentro de casa, era por volta de mais ou menos 3h50, 3h48, quando ele viu que a chuva estava ficando muito forte aqui na rua Piatá, na Vila Guilherme, zona norte da cidade. E aí ele resolveu, só essas imagens que a gente tem, ele resolveu vir até aqui para tentar entrar no carro e resgatar o carro, botar o carro para dentro, para poder salvar o carro. Uma rotina para quem mora aqui, segundo os moradores. Só que nessa hora, a chuva era tão forte. Eu pedi para o Vanderlei mostrar, tá vendo? Essa rua é como se fosse uma ladeira. A chuva desce como se fosse um riacho, uma correnteza, com uma força, parece uma avalanche levando tudo. E aí ele não conseguiu chegar no carro, parece que ele tenta pular para chegar no carro e ele não consegue chegar no carro. E aí ele é arrastado para a correnteza. E eu vou tentar mostrar para você, só para você ver a distância que o Romeu percorreu. E nesse momento, foi aquele momento de desespero, né? Ele tinha saído de casa, tinha deixado o prato de comida, a televisão ali, deu um pause no filme, só para tentar sair o carro, ele não imaginou. E aí ele começou a tentar se agarrar no que ele conseguia, não conseguia. E aí os vizinhos foram vendo, foram gritando socorro, ninguém conseguia pegar, porque ele foi descendo muito rápido aqui por essa rua. Eu vou mostrar. E lá onde está aquele carro cinza, olha como está longe, foi lá que ele parou. Foi ali que o corpo dele ficou parado. Ele ficou preso embaixo do carro. E aí, quando ele fica preso embaixo do carro, ele começa a ser afogado, né? Ele vai se afogando. E aí, foi quando um frentista do posto de gasolina, que fica ali na esquina, viu o desespero dessa história toda e correu para salvá-lo. Mas quando chegou, o Romeu já estava, assim, arroxeado, né? Porque ele tinha sido afogado, ele estava afogado. Vamos até lá para mostrar a distância aqui para vocês. E aí o Romeu estava já afogado embaixo do carro. Aí os vizinhos tiraram, saiu todo mundo desesperado. E então tentaram reanimá-lo, mas não conseguiram. Infelizmente, ele veio a óbito. É uma tristeza tão grande que está nessa rua aqui, porque o Romeu era um cara muito querido aqui pelos vizinhos, e os vizinhos não sabem entender até agora que tragédia é essa que aconteceu, que força é essa dessa chuva, né, que arrastou o Romeu dessa forma. Falaram que é muito comum essa chuva aqui. Eu vou pedir até para o Vanderlei dar um destaque. Olha aqui, que a gente olha, ó, vende, aluga, vende. O que a gente mais vê aqui são apartamentos, residências sendo vendidas. Porque, Darlison, justamente os moradores não aguentam mais. Tem uma chuva aqui, é bueiro entupido, é muito problema que causa. A gente vê obras, pedaços de obras que foram levadas. Olha só, a gente está aqui, estou aqui contando essa história para vocês e ainda não cheguei no carro, que foi o carro que o Romeu ficou preso. Exatamente esse carro aqui que ele ficou preso. E aí foi quando ele parou, o corpo dele parou, senão ele ia até ali
na esquina, né, onde tem um rio que passa ali, e aí foi quando eles conseguiram tentar resgatar, mas aí ele já estava afogado pela força. Segundo os vizinhos, isso tudo não demorou nem 2 minutos, Darlison. Então foram assim, os 2 minutos de total desespero. E olha a quantidade de pedra que tem aqui. Meu Deus do céu. Agora eu entendo, Gabi, importante você tenha falado... Então o estrago ainda é muito grande. Ô, Gabi, tem um rio lá do lado de lá, então, talvez seja por isso, por conta da força da correnteza, né? É uma rua com uma pequena descida, mas como tem um rio, né, essa água toda dessa rua desaguaria nesse córrego no final dessa rua. Por isso que mesmo com o filete de água de não muita profundidade, a correnteza era forte, porque essa água iria se desaguar nesse córrego aí do lado. Agora sim você chegou no carro, onde ele ficou preso, e mostra realmente a força da água chegou a derrubar parcialmente o muro aí, né, Gabi? Derrubou o muro aqui, ó, a gente vê o muro, essas pedras foram levadas até ali também, onde a gente tem os bueiros, a boca de lobo, você vê a força que tem, que a água arrastou pedras, né? Então arrastou o Romeu também, junto com essas pedras, olha a quantidade de pedra que tem no caminho, foi tudo arrastado pela força da água, e aí só pararam aqui porque tem essa depressão, né? Tem os buracos, ficou aqui paradas essas pedras, mas foi derrubando o muro, foi derrubando tudo. Foi um momento assim de desespero aqui, porque estava todo mundo naquele domingão, terminando o almoço de domingo, vendo um filminho como o Romeu. Olha a placa do carro aqui, né? Até placa de carro largada aqui. E aí foi uma tragédia, Darlison, que aconteceu aqui na Vila Guilherme, tá todo mundo consternado. O sobrinho do Romeu está ali, falou que pode falar com a gente daqui a pouquinho, que depois ele vai seguir para o IML, para infelizmente dar prosseguimento ao velório e sepultamento do Romeu, Darlison. A gente estava falando agora sobre a morte do Romeu, que foi arrastado pela enxurrada na chuva que caiu na Grande São Paulo nesse final de semana. E agora a Gabi está com o sobrinho do Romeu, que já vai para o IML fazer a liberação do corpo para o velório. Gabi, já mande aqui o nosso abraço, a nossa solidariedade, em nome de todos do jornalismo do SBT, por esta grande perda, por esta tragédia envolvendo aí a morte do seu Romeu. Pode conversar, fica à vontade para falar com o sobrinho dele. Darlison, vou conversar aqui com o Marcos. Marcos, primeiro, nossos sentimentos, tudo que aconteceu, essa tragédia que aconteceu aqui. Você está me contando que vocês moram aqui há 50 anos. Sempre foi assim em relação a essa questão da chuva? Sempre. Todo ano, nessa época do ano aqui, tem esse problema aqui. Os alagamentos aqui, não só aqui nessa rua, no bairro aqui. Romeu estava em casa. O que aconteceu exatamente na hora que ele foi levado? Você estava aqui? Eu estava no meu quarto. Aí, começou a chuva, ele saiu para guardar, enche muito rápido. Aí já estava, o carro dele estava na rua. E começou a arrastar o carro. E aí acho que ele se apavorou, foi tentar atravessar a água para pegar o carro, e quando foi ele perdeu acho que o equilíbrio, caiu e a água arrastou ele. Aí ele foi parar lá naquele outro carro lá embaixo. E como é que você ficou sabendo que ele estava sendo arrastado? Aí os vizinhos viram, começaram a chamar, aí minha esposa me chamou, desceu, me chamou, eu estava no quarto, aí eles desceram, aí que a gente viu que estava água, mas a gente não conseguia passar. Eu tive que ficar aguardando para abaixar um pouco a água, aí quando abaixou eu consegui atravessar a água e fui até lá embaixo. E aí chamamos o resgate, tudo, aí eles tentaram reanimar. Mas aí o corpo dele já estava ali no carro, né? Aí o pessoal do posto ali conseguiu puxar ele, né? E para uma parte mais alta ali. E aí a gente chamou, o resgate chegou rápido, tentaram reanimar, tudo, não teve jeito. Tá todo mundo muito consternado aqui na rua, né, Marcos? Quem era o Romeu, seu tio? Morador aqui, muitos anos, né? É normal, trabalhou muitos anos. Funcionário público, depois trabalhou com teatro, um cara jovial, alegre, brincava, gostava de passear, de sair. Um cara normal aqui, não tinha solteiro, então, sabe, era tranquilo. E agora você está indo para o IML fazer o que exatamente? Liberar o corpo. A gente vai lá liberar o corpo. Né? O velório, de sepultamento já está marcado? Então, nós estamos esperando chegar lá para liberar, para já entrar em contato com a funerária, tudo, já acertamos. Assim, a gente provavelmente vai ser no Horto. Mas a gente não sabe o horário, nada ainda, vamos ver agora. Tá bom, fica aqui nossos sentimentos, né, dessa tragédia realmente que aconteceu aqui, abalou todos vocês, tá bom?
É isso, Darlis. A gente vai acompanhando aqui essa tragédia. A gente não tem nem palavras para falar de uma tragédia como essa, né? Uma pessoa está em casa, almoçando num domingo e, de repente, acontece isso e, infelizmente, perde a vida. Darlis. Essa imagem mostra esses dois homens que são funcionários de um posto de gasolina. Eles estão procurando o Romeu, veja só. E aí o rapaz de preto sinaliza, tá debaixo do carro, tá? Ele grita. Outras pessoas estão vindo. Olha o desespero do rapaz, ó. Fica dividido entre o medo também de ser arrastado, né, e a tentativa de retirar. Tanto que o de camiseta vermelha está segurando ali naquele poste, né, naquela placa de sinalização. Pegam o Romeu pelo braço, veja a força que eles fazem para conseguir tirar esse senhor debaixo do carro. Eu acho que o grande problema, você vê que no lado direito, ó, praticamente não tem água. Você vê que o carro passa, quase que não tem água. O problema é que ele foi arrastado pela enxurrada para o lado esquerdo. O seu Romeu é retirado de debaixo do carro e como ele ficou preso, a água ficou vindo na direção ali do peito, na direção das narinas, né? Ele não consegue respirar, começa a engolir muita água e acaba se afogando. Quando ele é resgatado, esses dois homens percebem que ele está bastante roxo, né? Talvez ainda estivesse com vida, tentam fazer a reanimação, chamam a equipe do Corpo de Bombeiros, mas quando a equipe chega até o local, infelizmente, não há nada mais o que ser feito, apenas a constatação do óbito. A Gabi de Saboia continua na rua onde tudo aconteceu e daqui a pouco ela vai trazer novas informações, inclusive se puder levantar, Gabi, se essa rua sempre que chove tem essa correnteza e trazer também a orientação da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros para a gente poder evitar novas tragédias como essa.